Fala galera, tudo bem? Esse áudio foi tirado de um seminário nosso chamado Sinta-se Bem Agora. Se você deseja participar ou, quem sabe, obter mais informações sobre a nossa escola, sobre os nossos cursos, é só nos enviar um e-mail para contato@bemschool.com ou visitar o nosso site www.bemschool.com. Não deixe o seu futuro ser refém do seu passado. Aprenda o bem. Valeu, galera. Então, bem-vindos ao nosso seminário de introdução ao bem, que é uma sigla, vocês sabem. Em português seria Medicina Bioenergética. A princípio, eu quero mostrar para vocês, primeiro, uma explicação bem completa, bem fácil, de como o nosso corpo funciona. Então, é interessante quando se antigamente dizia assim, eu não sei a causa disso, é emocional, né? Antigamente, se diz até hoje, é emocional. Eu não sei qual é o seu problema, ele é emocional. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer isso é emocional? A gente tem uma pessoa aqui dentro que já deu o depoimento dela centenas de vezes. E ela tinha dor de cabeça crônica por anos da vida dela. Ela foi fazer um exame e nada. Outro exame, nada. Anos e anos e anos buscando uma resposta e nada. Nenhuma resposta foi encontrada. Até que ela foi buscar coisas alternativas e nada. E de repente, por causa de um parente meu que conhece o marido dela, comentou sobre a técnica, ela já, será que é mais uma coisa, né? Que eu vou ver, é muito comum as pessoas se deparar com a gente e falar, putz, é só mais uma coisa, eu já vi de tudo, é mais uma coisa. E daí ela veio e ela teve a felicidade de ser na primeira sessão dela. Nem sempre é assim, nem sempre é assim. Só que é bem recorrente, é um negócio que acontece com uma certa frequência, e ela teve a melhora dela logo na primeira aplicação. Então, assim, ela ouviu que era emocional, mas até então, os exames que foram feitos nela eram exames, vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia com um carro. Você vai lá ver se tem uma peça quebrada no seu carro. Seu carro está falhando, ele vai ver se tem uma peça quebrada. Daí existe um outro exame, um exame químico. Vamos ver se os fluidos estão corretos, se tem óleo, então vai ver se funciona o carro. Então, foi avaliado a estrutura dela, se tem alguma parte, entre aspas, quebrada, que é inapropriado dizer, mas é assim que até hoje existe a cultura newtoniana de Newton, né, que descobriu que não considera a conexão entre o mundo visível e o mundo invisível. Então você acha que tem alguma coisa quebrada, vamos ver que isso aqui está quebrado. E não tinha nada quebrado com ela, não tinha nada errado, não tinha nada funcionando errado. E ela tá então dor de cabeça diária. Daí fez um exame químico para ver os hormônios, para ver todos os outros índices. Nada. E aí, pessoal, como que a gente faz? Nada foi encontrado. É muito incrível quando fala isso, né? Fiz de tudo e nada foi encontrado. Porque ainda é, não tanto quanto em 2012, não ser difundido o suficiente em que a nossa energia, ela tem um papel fundamental na nossa vida e não se existe avaliação da nossa energia. E essa energia, ela se converte no corpo em químicos. E esses químicos daí, uma vez sendo acionados no nosso corpo, ele tende a criar uma certa fisiologia. Só que quando se olha de fora, não tem nada errado. Parece que não tem nada errado. Só que existe uma interferência. A gente chama de interferência acontecendo. O nosso trabalho aqui é remover essa interferência. Então vamos lá, vamos começar já endereçando algo super importante, que é assim, é a pergunta número 1 que a gente recebe. Já vou explicar porque alguém pode perguntar para você, ou você mesmo até se questionar. O bem pode me ajudar com isso? E daí a pessoa pergunta sobre algo específico. O bem pode me ajudar com isso? E daí ela pergunta, dor de cabeça, uma lesão, e você pode dizer de A a Z, pessoal, a gente ouve. O bem pode me ajudar com isso. Eu tento dizer para as pessoas que nós não tratamos doenças, tá, pessoal? O meu trabalho aqui não é tratar doença. O meu trabalho aqui é ensinar mais uma vez a ferramenta. Essa ferramenta funciona da seguinte forma. Ela vai reavaliar, presta atenção, reavaliar a sua fisiologia. O que significa isso? Reavaliar a sua fisiologia. Se ela está apropriada para a necessidade presente. Então ele vai reavaliar se ela é apropriada para a necessidade presente. Mais uma vez fazendo uma analogia simples, tudo bem? Vamos dizer que esse nosso sistema nervoso, ele funciona assim. Ou ele está no modo ataque e defesa, ou ele está no modo descanso, reparo, digestão, curtição,
férias, tudo de bom. Só que, através dessas minhas interpretações da vida, eu aciono esse sistema natural e coloco o meu corpo num modo sobrevivência. Isso vai acontecer muitas vezes, pessoal, você não vai notar que está acontecendo. Isso vai acontecer a nível inconsciente. Uma vez essa fisiologia mantida, você imagina da seguinte forma: é um carro que você não troca a marcha dele e você usa ele até a rotação máxima. É um mecanismo que você está usando ele em extremo, consequentemente. Então vamos dizer que eu tenho um carro, eu tenho uma bicicleta, eu tenho qualquer coisa que eu quero usar ao extremo. Vai demandar que essa peça esteja em ótima qualidade, que as peças sejam fantásticas e que a gasolina seja Podium, que os fluidos seja da Motul, óleo do melhor. Por quê? Porque senão ela não vai rodar. Então é seguro afirmar que tem um monte de gente lá fora se nutrindo, não para viver, mas para não morrer. Ela tá só colocando um combustível ótimo no carro dela, só que ela tá tentando manter até essa performance ligada. E você vai falar assim: não, Fernando, mas eu não tô na performance, pelo contrário, eu tô apático, eu não sinto energia, não é o meu caso. Então deixa eu te contar. Isso mesmo mantido por um certo período de tempo, logo em seguida te coloca nesse estágio, no qual você vai encontrar no mesmo corpo músculo flácido e músculo rígido no mesmo corpo, em áreas diferentes do corpo, simultaneamente, mostrando que o corpo está totalmente, palavra nova para você, segmentado. Ele está perdido, ele está assim, enlouquecido. E isso aconteceu, pessoal, tudo aconteceu por causa de um estímulo da nossa mente que não foi completamente assimilado. Vamos lá. É como se fosse assim: se a gente passa por um estresse, esse estresse é elevado o suficiente para a gente continuar funcionando, o nosso sistema é como se fosse assim, ele colocasse ele de lado aqui, ficasse trabalhando com ele e tivesse essa parte do nosso cérebro, né, conhecida como subconsciente, que ele vai continuar fazendo o nosso corpo funcionar. A gente não vai parar e ficar cuidando disso aqui até resolver, mas você sabe muito bem, se a gente não cuida às vezes de algo, né, a nossa cabeça fica voltando a um assunto. Esse assunto, é difícil a nossa cabeça, vamos dizer assim, ficar presa num assunto quando esse assunto é bom. É muito mais comum a nossa cabeça, a nossa mente ficar presa quando o assunto é negativo. Interessantemente, para vocês saberem, a mídia sabe disso. Eles sabem exatamente disso. Eu tive aula disso nos Estados Unidos uma vez, falando que você jamais vai ter noticiário falando nada bom. Nunca vai acontecer na história. Por quê? Porque quando se dá uma notícia ruim, a sua atenção aumenta absurdamente. Você presta atenção. Já notou quando se fala assim? Cara, você ficou sabendo daquela pessoa que ela tá super bem sucedida? Tá, beleza. Né? Você chega pra alguém e fala assim: nossa, deixa eu te contar algo tão legal que aconteceu pra mim. Conta. Ninguém nem ouve quando você tá falando algo desse tipo. Eu fui promovido, aconteceu alguma coisa. Você nota que existe até uma certa resistência. Eu não tô falando de uma pessoa próxima a você, que obviamente concede a decência de te ouvir e te ouve. Eu tô falando em geral. Agora, conta uma desgraça. O quê? Junta até no corredor de empresa, assim, junta um grupo. Peraí, como é que... O que aconteceu? Não é verdade? Mas sabe por quê? Porque o cérebro daí, logo em seguida, ele vai fazer o seguinte: ele vai começar a acumular informações sobre o acontecimento. Ele vai acumular informações sobre o acontecimento. Então, essa fisiologia, ela pode ser mantida, presta atenção, esse estado de sobrevivência, ele pode ser mantido por horas, dias, semanas, meses, anos, uma vida. Quem é essa pessoa? Se você quer que eu pinte essa imagem. Essa pessoa é aquela pessoa que talvez você conheça, que nunca mais se recuperou de um trauma. Ela nunca mais se recuperou de um trauma. Todo mundo conhece alguém. Eu conheço. Mas, Fernando, se você conhece, você não pode ajudar? Só se a pessoa quiser. Só se a pessoa quiser. Eu não interfiro. Eu poderia interferir? Poderia. Já interferi? Já interferi. E com a maturidade vem a responsabilidade de você não fazer isso. Até isso um dia você vai aprender, se você quiser interferir no meio. Hoje eu não interfiro mais. Vou explicar o que eu quero dizer. Eu posso então alterar a minha energia de uma certa forma, em que eu faça uma transmissão e altere o comportamento de uma pessoa? Absolutamente. Absolutamente. Já fiz. E a hora que eu paro de fazer, o que você acha que vai acontecer? Vai voltar ao estado que era antes. Por quê? Porque eu fiz artificialmente isso. Não partiu dela. Agora, diferente quando existe a abertura da pessoa, tipo, por favor, me ajuda meu filho, ele tá mal.
Tudo bem. Daí acontece, às vezes, instantaneamente. Porque se une, né? A pessoa tá aberta, você tá aberto. Há um momento ali e tudo acontece. Agora, a maioria dessas situações que eu tô tentando dizer para vocês, não é necessariamente algo que esteja acontecendo agora na sua vida. E essa é a parte que a gente quer chegar. Então, muitas vezes não tem um problema agora acontecendo. Pode ser que tenha. Mas vamos dizer que não tenha um problema agora. O mais interessante disso tudo que vem junto com o bem é entender que a nossa memória é o nosso ponto de referência em relação à nossa vida. A nossa memória é o nosso ponto de referência. Então, quer dizer que nunca a gente está vendo a realidade como ela é, a gente está sempre vendo ela através de um filtro. E esse filtro é o filtro das nossas experiências. Então vamos lá, eu quero chegar num ponto aqui com vocês. O meu sistema nervoso está calibrado para lidar com o estresse diferente de uma pessoa comum. Mesmo mediante um intenso estresse, você ainda tem claridade para tomar decisão, para não agir de uma forma que pode só piorar as coisas. Vamos que eu abro ele, tiro ele do carro, dá-se umas bufetadas nele, criaria mais uma equação, correto? Tá, deixa eu explicar para vocês. Eu também tive traumas como você talvez teve. Também. Porque é interessante, pessoal, que na mesma circunstância pode-se ter X reações a uma adversidade. Eu acho que não existe um momento mais condizente a gente conversar sobre isso. Que é o quê? Aconteceu o que aconteceu. A adversidade é mundial, não é uma adversidade local. Não é da nossa cidade, não é do nosso estado, não é do nosso país. É a nível mundial. Faz tempo que a gente não tem uma dessa, né? Eu não lembro, assim, sinceramente, quando foi a última, pelo menos eu não estava vivo. Quando foi o mundo inteiro afetado. Então você deve conhecer pessoas que tirou de letra a situação. Nada aconteceu, se adaptou, fez isso, e você deve ter conhecido pessoas que até agora não saiu de casa. Até agora não saiu de casa. Você deve conhecer. Então, peraí, pessoal, vamos lá então. Mas é a mesma circunstância. Estamos nós na mesma circunstância. O que faz, então, esse indivíduo simplesmente se entregar os fontes? E o que torna, então, esse indivíduo capaz de lidar com o estresse de uma certa forma que ele fala assim, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e encontrar soluções. E eu queria usar uma palavra, então, que a gente tem que concordar que eu vou usar essa palavra pra gente até mesmo não se confundir. Criatividade, tudo bem? Então, eu não tô falando criatividade agora do artista ali, de pintar, de música, não é isso. Criatividade no sentido de... Vamos lá. Não importa o que a vida lhe dá, e sim o que você vai fazer com ela. É disso que eu tô falando. Você joga buraco? Não importa o que a vida lhe dá, é como você joga. Eu queria dizer que a gente tem a mania de usar a mão que a gente saiu pra falar assim, não, Fernando, você não, deixa eu te contar. A minha vida não, peraí, deixa eu contar pra você. E a gente usa, não, tô falando sério, a gente usa a nossa história como uma forma de validar as nossas adversidades. E é normal fazer isso. É um mecanismo de autopiedade. Pessoal, se eu puder te dar um presente, vamos dizer assim, seria a capacidade de pegar essas situações e conseguir metabolizá-las num período menor possível.